Olá, novamente professor Paulo Júnior, na matéria de álgebra linear, agora referente à unidade 3, transformação linear, como até citei no plano de ensino, pode ser também chamado de aplicação linear. Ora, a gente acaba chamando de aplicação linear, ora transformação linear, mas é o mesmo conteúdo. Eu gostaria de ressaltar que nesse conteúdo, assim como os demais, é extremamente importante vocês também estarem acompanhando tanto as videoaulas quanto as aulas em PDF, porque um material complementa o outro, juntamente com o fascículo, tá? E acompanhando as aulas de encontros presenciais. Então, nessa aula que nós vamos discutir é a definição de aplicação linear, determinação de aplicação linear e o teorema de núcleo e imagem. Então, a definição de transformação linear é que seja uma transformação em que ela sendo feita na soma de dois elementos é a mesma coisa de fazer ela aplicar no primeiro elemento mais aplicar no segundo elemento. Ou que a transformação sendo feita em um produto de uma constante real pelo um elemento vetorial é a mesma coisa da constante multiplicando a transformação aplicada nesse elemento vetorial. Então, se respeitar essas duas condições, então a gente tem que essa relação é uma transformação linear. Qualquer mapeamento linear é completamente especificado pelo seu efeito numa base vetorial. Isso é uma propriedade. Exemplo, achando a matriz. Então, uma f que vai de R2 em R2 e leva o vetor xy no vetor 2x mais 3y. Então, a gente sabe como que uma possível base e a base mais simples para R2 seja a base canônica, que é a base dos vetores 1, 0 e 0, 1. Se eu aplicar a transformação no vetor 1, 0, vou ter como resultado o vetor 2, 0. E se eu aplicar a transformação no vetor 0, 1, eu vou ter como resultado o vetor 0, 3. Em forma matricial, que já foi explicado na parte de sistemas, a gente pode escrever dessa forma, né? Seja a matriz 2, 0, 0, 3 multiplicando a matriz coluna xy. Ou seja, a minha transformação ela leva xy no seguinte condição: 2x mais y, 3x mais y. E aquela é a matriz que representa a transformação. Exemplo 2. Determine o núcleo da transformação dada a seguir. Então, nós temos a transformação de R3 em R3, onde leva qualquer vetor XYZ no vetor x mais 2y, primeira entrada, segunda entrada 0, e a terceira y menos 3z. Então, a transformação aplicada no vetor 0, no caso o 0 seja o elemento neutro da soma. Então, nós vamos ter que esse vetor aplicado nesse vetor, como é o vetor de R3, o vetor 0 dele é o vetor 0, 0, 0. Então, aplicando nesse vetor, nós vamos ter o seguinte sistema linear: 2x mais y igual a 0 e y menos 3z igual a 0, um vetor homogêneo. Separando os coeficientes, nós conseguimos chegar nesse outro sistema linear, que é x mais 6z igual a 0 e y menos 3z igual a 0. Escrevendo x e y em função de z, nós temos que a minha transformação leva x em menos 6z e y em 3z. Dessa forma, eu tenho o núcleo da minha transformação, porque esse é a imagem, por meio da transformação, que é levado no vetor 0, 0, 0. E em função de z, esses valores são o valor de x, ele é representado por menos 6z, o valor de y por 3z e o valor de z por z. A gente pode pôr z em evidência. E esse valorzinho é o vetor qual, aplicada a transformação, a sua imagem é o 0, 0, 0. Ou seja, ele é o vetor que, ao ser aplicado na transformação original, que é a transformação que leva xyz em z mais 2y, 0 e y menos 2z, resulta como imagem o vetor 0, 0, 0. Por isso, esse é o vetor núcleo da minha transformação, ou, na verdade, também eu posso usar um múltiplo desse vetor, já que z pode ser qualquer número, por exemplo, inteiro, e z multiplicando esse vetor torna um múltiplo. Então, ele é o vetor gerador
do meu núcleo. E, como eu acabei de citar, ele pode ser visto como isso, né? Exatamente como o vetor que gera todos os outros. Então, todos os outros vetores múltiplos de -6, 3 e 1 serão vetores que a sua imagem vai acabar residindo exatamente em 0, 0, 0. No caso, nós acabamos de determinar uma base para o núcleo. Então, temos uma transformação que leva a matriz 2 por 2 em R3 e que essa transformação leva todas as matrizes do tipo x, y, z e w no vetor de 3 entradas x, y menos w e y mais z. Então, vamos tentar determinar o núcleo. Ou seja, eu quero saber qual é o vetor que está ali em V, né? Tal que aplicada essa transformação nele, eu tenho como resposta o vetor nulo de R3. Então, vou aplicar a transformação nesse valor qualquer, e como resposta eu tenho que ter 0, 0, 0. Então, aplicando a transformação em x, y, z, como resposta eu tenho que ter 0, 0, 0. Eu monto o seguinte sistema linear. X é 0, y menos w é 0, y mais z é 0. Então, dessa forma, eu posso montar a matriz dos coeficientes, e essa matriz dos coeficientes está a seguir 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, 0, respeitando a ordem das coordenadas das variáveis x, y, z e w, e os termos independentes são todos 0. Então, reescrevendo, eu posso escrever o sistema linear, x sendo 0, y em função de w e z também em função de w. Sendo assim, o meu núcleo ele satisfaz a seguinte condição: x é 0, y é w e z é w. A gente não escreveu, mas também que w é o próprio w. Sendo assim, a gente tem que o meu vetor que satisfaz essa condição é o vetor que o valor que ocuparia a posição de x é 0, o valor que ocuparia a posição de y é w, o valor que ocuparia a posição de z é menos w e a posição de w é o próprio w. Onde eu posso pôr w em evidência, por exemplo, e nesse vetor multiplicando essa matriz, 0, 1, menos 1 e 1. E como w pode ser qualquer valor, então vale qualquer múltiplo, na verdade, dessa matriz. Tá? Então, o que eu acabei de determinar foi uma base para o núcleo. Então, transformação linear em imagem. Motivação inicialmente. Então, vamos considerar uma transformação linear que vai de R2 em R3. Então, a transformação linear leva qualquer vetor xy no vetor agora de 3 entradas, por meio de uma transformação linear, que seja o vetor x mais y e y. Então, sendo assim, a imagem do 0, 0 vai ser 0, 0, 0, a imagem do 3 menos 1 vai ser 3, 2 menos 1, e a imagem do 0, 4 vai ser 0, 4 e 4. Outros vetores não necessariamente estarão na transformação, ou seja, pode ser que não existam vetores em R2 que por meio dessa transformação vá neles. Mas a parte de R3 que realmente, efetivamente recebe a transformação, essa é chamada de imagem da transformação T. Porque pode ser que não seja todo o R3 que receba a transformação. Observe a definição a seguir, muito importante. Considerando a transformação T, uma transformação linear de T de V em W, o conjunto de todos os vetores W'zinhos pertencentes a W'zão, tais quais W seja exatamente o T de algum V, é chamado de imagem de T e é denominado por imagem de T. Ou seja, são todos os W'zinhos pertencentes a W'zão, tal que o W'zinho é a imagem da transformação T aplicada em algum vetor V'zinho pertencente a V, onde o V'zão é o domínio, digamos assim, e V a imagem. Aqui no nosso caso, quando eu falei domínio e imagem, é remetendo para você poder relembrar um pouco sobre a ideia de funções, que você tem um conjunto de saída, um conjunto de chegada, e onde efetivamente chega é a imagem. Aqui no nosso caso, nós vamos tratar isso como núcleo e imagem. Então, determine o conjunto de imagem da transformação. A seguir. Então, a gente tem uma transformação de R2 em R3, que leva a transformação diz que leva xy no vetor x mais 2y, 0 e y. Então, agora eu quero todas as imagens, eu quero todos os valores no caso w aqui é o R3, que alguém em R2 vai ter aquele valor como imagem. Então,
meu W tem que ser a transformação de alguém, né? Aplicada no vetor xy de R2. Ou seja, o meu W tem que ser do tipo x mais 2y, 0y. Esse vetor ele pode ser escrito como x que multiplica 1, 0, 0, mais y que multiplica 2, 0, 1. Eu estou escrevendo esse vetor, essa transformação, como uma combinação linear. É possível. Então, a imagem de T ela vai ser gerada pelos vetores 1, 0, 0 e o vetor 2, 0, 1. E isso está pertencente em R3, porque só tem dois vetores, então é um subconjunto de R3. B, se eu quero agora as imagens de R3 no conjunto das matrizes 2 por 2, tais quais, leva qualquer elemento de R3 na matriz de coordenadas x mais e, y, z menos y. Então, novamente, a solução. Eu vou querer a imagem de T, meu W agora no caso é o conjunto das matrizes 2 por 2. Então, o meu W ele vem de uma aplicação de T no conjunto do R3, x, y, z. Dessa forma, quem é que vai ser ele após a aplicação? Vai se tornar x mais e, y, z menos y. Isso pode ser escrito como uma combinação linear de x que multiplica 1, 0, 0, 0, mais y que multiplica 0, 1, 0, menos 1, mais e que multiplica 1, 0, 1, 0. Então, essas matrizes, elas geram a imagem toda. Todas as imagens são múltiplas dessas matrizes. Ou seja, o que eu tenho é uma base que gera toda a imagem da transformação. E está contido no conjunto das matrizes 2 por 2. Todas elas são. Muito obrigado por estar acompanhando as aulas até aqui. Eu espero que juntamente com a aula em PDF e os fascículos, isso esteja auxiliando vocês para poderem estar estudando o conteúdo. As dúvidas, espero que sejam encaminhadas para que a gente possa estar sanando todas elas. Tá? Muito obrigado a todos.